Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo do Senhor. Que alegria poder estarmos juntos novamente para refletirmos a palavra de Deus. E hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E Jesus nos convida a cada dia, cada vez mais, a ouvir a sua palavra, a meditar. E hoje as leituras nos colocam algo tão importante: de seguir a Cristo, de sermos chamados a também levar essa boa nova. Quantas e quantas pessoas necessitam da palavra de Deus, necessitam de ouvir a palavra de Deus? Muitas pessoas. E você pode ser um grande evangelizador. Você pode converter muitas pessoas, porque a conversão acontece através de uma palavra. E que maravilha, né? Que maravilha, eu fico me pensando como é maravilhosa a conversão. Penso eu que a conversão é o maior milagre. Muitas vezes nós ouvimos, né, pessoas dizendo que recebeu um milagre, uma cura, e de fato é um milagre. Mas se nós pararmos para pensar no futuro, as pessoas, né, podem dizer que foi através da ciência que foi curado. A conversão não. A conversão não é algo da ciência. De fato, a conversão é um milagre. É algo realmente que eu mudo de vida. E não tem quem fale que foi a ciência, mas sim um milagre de Deus. Porque a palavra tocou, a palavra entrou na minha vida, na minha alma, no meu coração. E é o que Jesus quer hoje nos falar, para nós realizarmos essa conversão, porque o reino de Deus está próximo. Então chegou o momento, aliás, passou do momento de nós estarmos juntos com Cristo. Então, abra o seu coração neste dia, permita que o Espírito Santo entre na sua vida, no seu coração, não só no seu ouvido, né? Mas permita que essa palavra entre mesmo de fato. Vai permitindo que essa palavra possa chegar no seu coração. Então, se você está fazendo algo neste momento, pare, reflita um pouquinho, poucos minutos a palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus possa reinar na sua vida, na sua família. O reino de Deus está próximo e pode ser a qualquer momento. Então vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar neste domingo do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria poder ouvir esse Evangelho hoje. Aqui então, Jesus começa a sua evangelização. A palavra diz que quando ele fica sabendo então que João Batista foi preso, Jesus vai para a Galileia. Jesus poderia ter ido para várias regiões, né? Principalmente regiões de alto valor, regiões que moravam ali
o rei Herodes, o governador, Pôncio Pilatos, não. Mas Jesus vai para a Galileia, uma região pobre. Ele escolhe então aquela região para começar a evangelizar. E diz a palavra que ele começa pregando o evangelho de Deus. Então Jesus inicia ali pregando a boa nova. A boa nova, a palavra de Deus. Jesus que se fez carne, né? E habitou em cada um de nós. A própria palavra de Deus. Então veja que coisa bonita ali, Jesus dizendo que o tempo já se contemplou. O tempo já se completou. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus vem mostrando a cada um de nós que o reino de Deus está próximo. Converta. Convertei-vos e crede no Evangelho. E Jesus passando viu então pescadores. Ali estava Simão e André, seu irmão, pescando. E Jesus, ao ver aqueles pescadores, disse para eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. A palavra diz que imediatamente eles deixaram ali as redes e seguiram Jesus. Eu quero trazer um pouquinho desse versículo, né? Porque hoje muitas vezes nós não nos permitamos estar na casa de Deus, porque muitas vezes nós dizemos que estamos cansados porque estávamos trabalhando, porque estamos trabalhando muito. Eu acho que isso é possível abrir na nossa mente, no nosso coração, porque Jesus escolhe os trabalhadores. Nesse momento, Jesus escolhe aqueles que estavam trabalhando e fala para eles: segue-me. E eles imediatamente seguiram a Cristo. O que Jesus quer nos falar? Que muitas vezes nós deixamos de ir a seguir a Cristo, deixamos de ir à casa de Deus, porque nós colocamos obstáculos, principalmente no trabalho. Que nós acabamos dizendo que estamos cansados e Deus sabe, Deus conhece o nosso coração e por isso nós acabamos de deixar de ir na igreja pelo cansaço. E hoje a palavra de Deus mostra que os trabalhadores ali naquele momento deixaram ali então de trabalhar naquele momento e seguiram a Cristo. Não que nós não temos que trabalhar, mas nós temos que ter o tempo para o trabalho, nós temos que ter o tempo para a família, mas nós temos que ter o tempo para Deus. Esse é o tempo. Nós temos aqui dois tempos, né? Cronos, que é o relógio, é o que nós vemos a cada dia, né? O ponteiro rodando. E nós temos o Kairos, que é o tempo de Deus. E tudo no seu tempo. Porque muitas vezes nós queremos coisas, né? Pedimos tantas coisas, achando que é no nosso tempo, mas que na verdade é no tempo de Deus. Jesus hoje pede para que eles seguissem Jesus. E se eles ali seguissem Jesus, para que eles pudessem ser pescadores de homens. É interessante isso também, porque hoje um pescador, né, quando tira um peixe da água, esse peixe quando sai da água, sai do seu da sua habitação ali, né, ele morre. Então o peixe quando sai da onde ele cresceu, né, morou o tempo todo ali, quando ele sai da água então ele morre, porque aquilo era natural dele, e quando sai disso ele morre. O que Jesus fala para nós então? Jesus quer nos dizer que nós temos que começar a pescar essas pessoas que não se converteram a Cristo ainda, que não conseguiram enxergar a Deus. Então nós temos que pescar essas pessoas para Cristo. Exatamente, fazer com que ele morra, aquele homem, aquela mulher morra naquela vida velha, naquela vida antiga, naquela vida de pecado,
exatamente isso, né? Que morra ali, aquele pecado morra, para que ele nasça numa vida nova. Para que ele possa viver uma vida nova em Cristo, que é a conversão. E como eu dizia lá no começo, para mim, o maior milagre hoje da vida é a conversão. Porque não tem ciência alguma que vai explicar a minha conversão. Então hoje nós somos chamados de fato a ser pescadores de homens e mulheres. Pescadores de pessoas que estão afastadas da igreja, afastadas de Deus, estão se afastando cada vez mais da vida em Cristo. Jesus nos convida então que possamos ser esses pescadores. E a palavra hoje é clara. Eles imediatamente largaram tudo para seguir a Cristo. Hoje, o que você precisa fazer para seguir a Cristo? Hoje, o que você tem, o que tem te amarrado hoje, que você não consegue seguir a Cristo? Qual é a sua maior hoje dificuldade de seguir a Cristo? Então, cada um de nós conhecemos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Permita que o Espírito Santo de Deus possa acolher essa sua preocupação, essa sua angústia, essa sua amarração hoje que você não consegue seguir a Cristo, esse cansaço, obstáculos, enfim, o que hoje você não consegue, o que hoje te amarra, te segura para você não seguir a Cristo. Coloque junto de Deus. Peça a sua misericórdia. Hoje, se nós ouvirmos um pouquinho a primeira leitura, fala sobre o profeta Jonas. Quando Deus pediu para ele ir a Nínive, na cidade, ele não queria. Veja que ele estava amarrado. Algo na vida dele não permitia ele fazer o que Deus pedia. Então houve toda aquela história que nós já conhecemos, né? Que ele tentou ir para um lado, e aí Deus permitiu então que ele caísse no mar, enfim, foi engolido pelo peixe, né? Mas depois disso, ouvindo a voz de Deus novamente, ele toma a firme decisão de ir até Nínive e levar a boa nova. E lá levar de fato a realizar a conversão das pessoas. E aquele povo que sofreria, Deus permitiu não fazer o sofrimento mais por conta da conversão deles. Então veja que é um milagre. Olha o poder da conversão que Deus nos dá. Hoje nós somos chamados então à conversão. Somos chamados à conversão. Somos chamados a seguir a Cristo. E eu tenho que colocar do fundo do meu coração o que hoje vem me atrapalhando, que eu não consigo seguir a Cristo, que eu não consigo enxergar a Cristo, que eu não consigo ouvir a Cristo. Qual é a minha dificuldade? Então permita que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida. Permita que o Espírito Santo possa fazer de você pescadores de homens e mulheres. Muitos são chamados. É que a gente muitas vezes não consegue ouvir esse chamado. Mas como é gostoso levar a boa nova, levar a palavra de Deus, levar esse evangelho. Jesus fez isso. Jesus levou essa boa nova e foi convidando os discípulos, seus apóstolos, convertei-vos e crede no evangelho. Farei de vocês pescadores de homens e de mulheres. E eu? Hoje o que eu posso dizer na sociedade aqui civil? Será que eu estou pescando pessoas para Cristo? Ou não? Será que eu estou conseguindo levar essa boa nova ou não? Então que possamos permitir
que essa palavra de Deus entre em nosso coração, neste dia tão importante para nós, que possamos refletir e meditar essa palavra de Deus e que possamos estar cada vez mais junto de Deus, porque o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.